Olá, engreneiros! Está começando mais um único, exclusivo, peculiar EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais e um apaixonado por comunicação e gente. E hoje é um episódio muito mais do que especial, que nós vamos falar sobre um tema que eu amo e eu tenho certeza que você vai sair daqui com informação, porque o povo perece por falta de conhecimento. E eu fiz questão de trazer esse tema justamente para desmistificar dois assuntos muito importantes. Primeiro, consórcio e segundo, alavancagem patrimonial. Se você não sabe, você precisa saber que em algum momento da sua vida eu tenho certeza que isso vai fazer todo sentido. Eu iria ficar aqui meia hora falando do currículo dessa dupla imbatível que está aqui, mas eu vou passar a bola para eles. Senhores, muito obrigado. Estou muito empolgado, muito motivado, estou com muitas perguntas e vou passar a bola para vocês. Por gentileza, se apresente para a gente. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui, né, batendo esse papo. Espero que a gente consiga contribuir com informações valiosas. Eu sou André Viana, eu sou administrador, sou representante através da Descomplica, Descomplica Planejamento. A gente é representante da HS Consórcios. E com ela a gente tem mudado a vida de muitas pessoas, podendo ensinar que, além de investimento, o consórcio também é um alavancador de patrimônio. Muito bom. Perfeito. À vontade, André. Então tá. Eu, Gabriel, né, sou coordenador da HS Consórcio, trabalho no ramo já há mais de 7 anos já no negócio. E também lhe agradecer pela oportunidade de estar agregando na vida do próximo, falando de como o nosso produto pode ser um facilitador para conquistar um sonho, para conquistar patrimônio, para conquistar uma alavancagem financeira, uma alavancagem patrimonial. Então a gente sabe que o Engrena ele nos dá a voz para quem talvez a gente não conseguiria acessar. Então a gente está aqui para contribuir. Muito obrigado, né, por essas informações. E olha que interessante, quando a gente fala de alavancagem patrimonial, é um nome meio técnico, né? Alavancagem patrimonial. André, de fato, o que é uma alavancagem patrimonial? Bom, primeiro, o patrimônio real é o sonho de todo mundo, né? Todo mundo pensa desde pequeno ter uma casa. Aquela velha frase, né? Quem compra terra não erra. E a gente tenta trabalhar também nessa linha. Uhum. Por quê? Quando você tem o seu patrimônio, tem a sua casa, sua vida está normatizada. O que a gente precisa fazer para poder fazer mais dinheiro, produzir mais dinheiro? Uma frase importante que eu sempre usei com os meus alunos na época de investimento: a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Legal. E isso é uma teoria que tem que ser aplicada. Quem gosta de ganhar dinheiro depende de auxílio de governo. Sim. Para não ser polêmico, então nós vamos fazer dinheiro. A alavancagem patrimonial é quando a gente instrui a pessoa a conseguir ter outros patrimônios, ter mais imóveis, no caso, para que esses imóveis possam gerar renda e a renda desses imóveis sejam como a alavanca para que ele consiga alcançar outros níveis de imóveis, outros imóveis. E aí a pessoa vai, com a estratégia certa, ela vai acumulando o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí é um programa também de aposentadoria. Uhum. Porque eu estou gerando renda futura para essa pessoa que ela não vai ficar dependente do governo com sua aposentadoria convencional. Sim, muito interessante. E, Gabriel, quando a gente fala de consórcio, agora o nome tá no hype, né? Exato. Engraçado que se a gente for pensar em consórcio há 15 anos atrás, escutei, sabia, um ou outro que eu fiz, agora todo mundo sabe. Mas eu gostaria de falar de um assunto muito específico, é sobre a canibalização do consórcio. Sim. Como que você enxerga hoje o mercado consórcio? Não, que nem tu mencionou muito bem, né? Há 15 anos atrás a gente falava de consórcio, o pessoal falava, não, mas eu não estou pensando em comprar uma geladeira, comprar uma antena parabólica de antigamente, comprar um carro, não estou precisando. E o consórcio, muito tempo, ele foi visto como somente uma moeda de aquisição. E ele continua sendo uma moeda de aquisição. Só que ao decorrer do tempo, como tudo na vida, ele vai tendo melhorias, vai melhorando. E hoje a gente trabalha muito no consórcio a nível de investimento. Que legal. Porque o consórcio, como o André falou, é muito bom para uma alavancagem patrimonial, que uma alavancagem nada mais é que o quê? Eu coloco pouco dinheiro e esse dinheiro se multiplica para eu ter acesso a um bem maior. Então, com a HS Consórcios, em 2006, a gente lançou a meia parcela até a contemplação. Então, isso faz com que o meu cliente investidor, ele invista um valor muito baixo por mês, e no momento que ele contempla aquela carta de crédito, com os mecanismos que a gente tem dentro do nosso produto também, ele tem acesso a um crédito muito superior ao valor que ele está pagando. Então, acaba se tornando não só uma moeda de aquisição, como também uma moeda de investimento.
Entende? Entendi. Muito legal. E André, você comentou num ponto que eu achei muito interessante. Quando a gente fala... Acho que todo mundo tem um momento de vida. Por exemplo, eu tô num momento de vida que pensar em fazer uma alavancagem patrimonial, eu tô pensando no meu futuro, tô pensando no crescimento do meu filho, na minha aposentadoria. Mas eu estudei na Escola Estadual do bairro São Genaro, em Ribeirão das Neves. Não tive instrução nenhuma. Que você aprende coisas da vida quando você vai para a vida, né? Aí você entende que o ensino médio só serviu para aprender a ler e escrever o básico. Você acredita que hoje as pessoas têm muita resistência em, de fato, mergulhar na alavancagem patrimonial por falta de conhecimento? Exatamente. É a frase que você fez na abertura, né? O povo padece pela falta do conhecimento. Uhum. O sistema consórcio hoje, ele é tão aberto a qualquer tipo de pessoa que dá para qualquer nível trabalhar com alavancagem, primeiro financeira e depois a patrimonial. Interessante. Porque ela tem parcelas acessíveis, como o Gabriel mencionou aqui na questão da HS, trabalhar com meia parcela até contemplação, isso viabiliza para um mar de gente essa oportunidade. O grande problema é a falta que nós tivemos desde a infância de uma educação financeira faz com que a gente fique, poxa, mas está tão longe eu ter, por exemplo, 300 mil reais para um assalariado, ter 300 mil reais para comprar uma casa, e a pessoa bota esse sonho tão longe dele que ele desiste de fazer a caminhada para ir até lá. Porque falta conhecimento. Porque se ele consegue construir esse patrimônio com pequenas parcelas desde o início para alcançar esse sonho, vai se tornar muito mais fácil. O consórcio viabiliza isso. Diferente de um financiamento, onde você tem uma carga de juros muito pesada em cima, onde você até acessa o imóvel de imediato, mas o percentual de pessoas que perdem esse financiamento porque não conseguem pagar por conta dos juros altos é muito grande. E no consórcio você consegue ter o planejamento. Então, assim, é muito simples, sim, falta só ter o conhecimento. E o consórcio é a ferramenta ideal para fazer isso. Engraçado, né? Quando a gente fala... você falou uma coisa muito interessante, que é o poder de compra do brasileiro. E o consórcio ele é uma das excelentes opções. Mas dentro disso, indo aqui para um raciocínio do Gabriel, se fosse para você listar, Gabriel, qual que é vamos dizer assim, o pior pensamento que uma pessoa pode ter que prejudica ela em entrar dentro da caminhada do consórcio? Qual que é esse pensamento? Eu digo, todas as reuniões que eu participo, né, eu digo que se tu entra dentro de um consórcio, de um grupo, de um plano de consórcio, com uma expectativa de contemplação em 2, 3, 6 meses, tu vai te frustrar. Pode ser que aconteça? Pode. Existe mecanismos que pode ser que aconteça? Pode. Mas a probabilidade disso não acontecer é maior do que de que aconteça. Uhum. Então eu digo que se tu vai entrar num consórcio, e é o único jeito de tu perder dinheiro hoje no consórcio, é tu entrando no consórcio e parando no meio do caminho, eu digo que se tu vai entrar no consórcio, entra sabendo que é um planejamento para médio e longo prazo. Pode ser que ele saia antes, pode, mas a probabilidade não tá a teu favor referente a isso. Então, a principal situação é não criar uma expectativa muito, muito breve. Porque, vamos lá, hoje eu costumo dizer também para muitas pessoas que vêm procurando consórcio de veículo. Cara, é teu primeiro veículo? Cara, eu prefiro não vender um consórcio pro primeiro veículo do cara, porque eu sei que no momento que ele faz o consórcio de veículo, ele paga 6 meses. Se o consórcio não saiu, ele vai, financia o carro, ele não quer saber quanto que ele vai pagar, ele vai entrar no financiamento, ele vai comprar o carro, vai andar de carro, vai pagar 3 mil numa parcela, e ele vai falar que o consórcio é ruim, porque demorou mais de 6 meses, que era o que ele tinha na cabeça. Imediatismo. Exatamente, que é a maior dor do brasileiro. Sim. Que é a maior dor. E você falou uma coisa muito importante, que é o planejamento, que não é... Gente, eu converso com gente todo dia, toda hora, com vários níveis, e é incrível de ver a falta de estrutura de planejamento. E você vai entender isso fazendo uma linha da vida da pessoa, às vezes é mesmo que ela nunca teve contato ou escutou uma experiência frustrada de alguém e fala assim, mas não gosto de planejamento não, eu vou só viver, né? Como se não houvesse amanhã. Aí frita, derrete o ano inteiro e chega no final do ano, em janeiro eu começo. Em janeiro tem o quê? Carnaval. Exato. Passa o carnaval, Viagem. eu começo como segundo semestre. Eu fui fruto dessa parada, meu, e é uma loucura. Graças a Deus eu me libertei. Então hoje eu tenho essa missão de acionar. E Bruno, você tem Bruno, André, você tem uma experiência muito grande com dados, com números, ajudando as pessoas. Como que você aplica essa sua experiência para ajudar a pessoa a tomar uma decisão e fazer um consórcio? Eu
só fazendo parênteses dessa experiência aí, né? Por 10 anos eu sou trader de mercado financeiro e ajudei muita gente a entender como que é a leitura de um gráfico, né? Eu sou especialista em leitura gráfica de investimentos. E a principal dor que eu via de todo mundo, que eu comentei no início aqui, é a pessoa faz o dinheiro, entende como é que faz, e dá para fazer uma boa quantia de dinheiro, mas não entende como gasta, como preserva. Entendi. Então, quando eu tenho uma ferramenta onde eu instruo para ele, olha aqui, você teve um resultado positivo aqui dessa operação, você está sobrando dinheiro aqui, vamos investir aqui, que você, além de estar guardando, esse dinheiro está se valorizando. Eu mostro para ele o poder que ele tem do médio e longo prazo fazer esse patrimônio e esse patrimônio gerar mais renda para ele, sem precisar atrapalhar a operação dele, sem precisar atrapalhar a rotina diária dele. A gente acrescenta um sistema de pagamento, que é o mal do brasileiro hoje, né? O brasileiro, ele não gosta de pensar em adquirir, mas gosta de comprar um carnê. Então, vira uma poupança forçada. Então, eu consigo mostrar para a pessoa que, se ela fizer esse direcionamento desse investimento, ela consegue ter o retorno lá na frente. E isso transforma a vida dela e isso faz com que ela se decida pela aquisição. Essa prática que vocês praticam é bem diferente do mercado, né? Porque eu já conversei já com várias pessoas, eu nunca contratei um consórcio, mas Vai ser hoje, então. Eu já participei já de reuniões. E engraçado que assim, tem uma tabela, você escolhe o quanto você consegue pagar. É tipo assim, eu só tive esse contato. Sim. E eu gostaria, Gabriel, que você desse uma explanada, que é uma coisa que as pessoas me perguntam muito, porque quando fala consórcio tem 150 opções. Como escolher aquela administradora certa? O que eu preciso avaliar para eu investir? Ficar tranquilo, que deve ter muita pegadinha aí, né? Tem demais. Infelizmente tem, como todo mercado, né? Mas vamos lá, a gente trabalha muito o consórcio a nível de investimento, né? Levando um pouquinho daí para o que o André estava comentando. Vamos lá. Em um consórcio, ele é ruim. Se tentar um consórcio que for regulamentado pelo Banco Central, nenhum desses consórcios vai ser ruim. E tem como a pessoa saber se é... Como que eu sei? Hoje tem o site do Banco Central, o Bacen, que consegue ver todas as administradoras que estão classificadas dentro do Banco Central. Legal. Até por curiosidade e informação, hoje tem um certificado também de reclamações por cotas ativas. Hoje a HS Consórcio domina a última posição de reclamações, com mais de 360 mil consorciados ativos. Uau! Então isso também é um dado importante para a turma do Engrena aí estar conhecendo. Mas falando sobre o consórcio em si, vamos lá. Todo consórcio ele é um bom negócio. Se ele for regulamentado, tudo certo. O que acontece? Tem consórcios que tu consegue fazer mecanismos diferentes. Por exemplo, trazendo o nosso aqui a nível de investimento. Que eu falei que a gente tem meia parcela até a contemplação. Cara, vamos lá, eu contratei um crédito de 500 mil reais. Se eu for financiar hoje 500 mil reais, a minha parcela em média vai ser em torno de 5 mil, 1% do crédito. O custo total dessa operação, dependendo do relacionamento com o banco, prazo, tudo, mas vai girar em torno de 1.200.000 a 1.500.000 o custo total dessa operação, 360 a 420 meses, por aí. No consórcio, uma meia parcela até a contemplação de 500 mil me custa R$ 1.400 por mês. Uau! Muito baixo, comparado ao crédito. Num prazo limite de 220 meses, certo? Vamos dizer que hoje tu saiu aqui, acabou o programa, chamou o André pro canto, vamos fazer um consórcio aqui de 500 mil. Vamos lá, entrou no consórcio, tá pagando R$ 1.400 por mês, vamos botar no 30º mês, tu foi contemplado, 30 meses pagando, tu foi contemplado. Tu investiu, vamos arredondar, tu investiu em torno de 30 mil reais. E tu comprou, tem o direito de uso de 500 mil. Só que mudou teu tempo de vida e tal. André, não quero mais usar esse consórcio, o que eu posso fazer com ele? Se o André te oferecer 200 mil reais para comprar esse crédito, ou comprar esse direito de uso, tu vende para ele ou não? Com certeza. E aí tu não tem mais parcela, tu não tem mais nada e tem 200 mil para te fazer o que tu bem entender. Essa é uma ideia do nosso negócio. Que legal. Só que por que existe esse mercado que compra a carta contemplada? Lembra que no financiamento 500 mil me custa 1.200.000, 1.500.000? No consórcio, um consórcio de 500 mil me custa 615 o custo total da operação, com as taxas. Com as taxas. 615. O cara que está me comprando a 200, o custo total dele vai a 815. Metade de um financiamento. Uau. Sendo que o meu prazo ainda vai ser menor do que o do financiamento. Sim. Então,
essa é a primeira linha de raciocínio quando eu falo de consórcio a nível de investimento, que é fazer uma alavancagem financeira, ou seja, eu só vou me preocupar com consórcio até o momento de eu contemplar. A hora que eu contemplar, eu vendo a carta, não tenho mais parcela, não me preocupo com taxa, não me preocupo com nada. Quem vai assumir essas parcelas é quem me comprou essa carta. E hoje a gente tem muita oferta para comprar a carta contemplada dos nossos clientes, porque o mercado ele está carente de crédito. E quando tu consegue acessar um crédito, seja por banco, seja por onde for, ele é um crédito muito caro. Uhum. Então, por o consórcio ele tem um crédito barato, chove gente querendo comprar a carta já contemplada, pronta para uso, porque o brasileiro é imediatista. E aí o imediatismo tem um preço. Isso que eu iria falar, porque escutando, parece que é tão fácil, Exato. mas no sentido assim, poxa, se eu pensar um pouquinho, eu vou conseguir ter uma economia, mas mesmo assim a pessoa prefere entrar ali num financiamento. Você acha que é ansiedade, falta de preparo, imediatismo? Eu acho que a falta, que nem tu comentou antes, é falta de conhecimento. O brasileiro hoje, ele foi doutrinador, eu compro à vista ou eu compro financiado. Uhum. O consórcio nunca foi uma opção, agora que está sendo. Só que hoje no Brasil a gente tem únicas 3 formas de comprar um bem de forma normal, né? À vista, financiado ou consórcio. Uhum. Não existe outro meio de comprar. Só que o consórcio nunca foi visto, né? Porque o consórcio a gente falava o quê? Antigamente, consórcio de geladeira, consórcio de televisão, Magazine Luiza, Casas Bahia, essas situações. Hoje a HS Consórcio ela tem cotas de 2 milhões em uma cota única. Cotas de veículos de 800 mil. Então a gente tem valores agregados dentro do nosso negócio. Entende? Uhum. Mas eu juro, porque o imediatismo hoje ele tá no brasileiro, e que nem eu dei o exemplo do carro ali antes, cara, às vezes o brasileiro não quer saber quanto ele vai pagar. Ele quer mostrar que ele conseguiu comprar aquele carro, ele quer mostrar que ele conseguiu comprar aquele apartamento, aquele sítio, aquela casa, e ele quer mostrar para os outros, porque o brasileiro ele compra as coisas não é para ele. Uhum. Ele compra a coisa para mostrar para os outros. Né? E aí... mas eu fiz um consórcio, e pode notar, se tu fizer um consórcio, tu falar pra alguém que tu fez um consórcio, tu vai falar assim, esse negócio aí, não sei se tu fez uma boa escolha. E aí tá, vai passar o tempo, e daí passou 30 meses. Tu vai lá e vai falar pra essa mesma pessoa, fui contemplado lá no consórcio. E a pessoa vai falar o quê? Nossa, tu é sortudo, né? Pô, tô há 30 meses pagando. Uhum. Não é sorte, eu tava lá, eu paguei o preço para ter essa contemplação, entendeu? Então eu acho que é muito por falta de informação, e às vezes, trazendo um pouquinho mais agora, que nem tu comentou, o consórcio ele sempre foi muito visto, por quê? Porque o consórcio ele era mal visto, por quê? Porque eu tinha 3 formas de contemplar, 3 formas de acessar o crédito. Uhum. Sorteio, lance limitado, lance fixo, lance embutido, como quiserem chamar, e lance livre, que é as modalidades de contemplação que a gente tem para acessar o crédito, né? E por muito tempo a gente teve só isso. Só que hoje na HS Consórcio a gente tem outras 3 modalidades de acesso ao crédito que beneficiam um bom pagador. Que eu costumo sempre perguntar, né? Tu é fiel aos teus pagamentos? Não falha, no boleto não atrasa, né? Então, exatamente. Então, pensando em clientes como você, assim, a gente criou o quê? Lances fidelidades. Que é o quê? Eu tenho um lance fidelidade de 6 meses. Que depois do 6º mês consecutivo em dia... tu só vai competir dentro do teu grupo com quem também tá 6 meses em dia. Pra não correr o risco de tu competir com aquele cara que pagou a primeira em dia, a segunda atrasou, a terceira em dia, a quarta atrasou. Então isso eu diminuo a minha concorrência. E aumenta a probabilidade. Exatamente. Legal. Que nem eu tenho estatísticas isso. E eu tenho um lance de fidelidade de 12 meses, que é 1 ano pagando consecutivo em dia. Eu só vou concorrer com quem está 1 ano pagando em dia. Então, um cara que estava comigo nos 6 meses, atrasou a 7ª, ele não concorre mais comigo. Ele só vai concorrer comigo depois de 1 ano. Só que depois de mais 6 meses, eu estou no fidelidade 18 meses. Que aí eu só vou concorrer com quem está 1 ano e meio pagando em dia. E aí a minha redução de concorrência diminui muito. A gente estipula aí que em 18 meses tu vai concorrer com 20 a 30% do grupo. Então, por isso que a gente fala que o nosso produto, ele tem mecanismos, estratégias que a gente consegue acessar o crédito de uma forma mais imediata. Uhum. Claro, sempre trazendo a expectativa para o cliente que não pode ser nada ilusório, né? A gente tem dados que a gente comprova isso. Entendeu? E olha que legal essa questão. Abri dois apontamentos nisso aí. Primeiro é o poder de compra que você tem com o crédito na mão. Uhum. Quando você vai fazer um financiamento, você está fazendo financiamento de um bem específico.
seja ele na planta ou já pronto e você vai morar, mas você está fazendo financiamento daquele imóvel especificamente. Quando você faz uma carta de crédito, você está aberto a comprar qualquer imóvel. Então, às vezes, você muda, vai lá, financia, muda para aquele apartamento, constrói um do lado muito melhor. Que no prazo da sua contemplação você teria argumento para poder comprar esse que é muito melhor e às vezes num preço muito mais justo, porque você tem o total à vista na mão. Quando você financia, você não tem esse dinheiro disponível. O banco paga direto para a consultora. Então você não negocia. No consórcio, você tem esse poder de negociar. Então, um crédito de 500 mil, você consegue comprar um apartamento de 600, 700 mil, dependendo da barganha que você tiver com o proprietário. Né? Segundo ponto que eu queria levantar, nessa questão das fidelidades, no pensamento de estratégia para poder fazer a alavancagem patrimonial, historicamente, um consórcio, quando chega os períodos de janeiro, fevereiro e março, são os períodos que tem mais atrasos. Pelas questões que a gente sabe, normal, né? IPTU, IPVA, matrícula de escola, período de férias. Então as pessoas começam a reter mais dinheiro e direcionar os pagamentos e acabam atrasando seus consórcios. Sim. Né? Então, quando a gente fala numa fidelidade 6 meses, uma pessoa que está entrando num consórcio hoje, por exemplo, com uma programação para daqui 6 meses, ela vai entrar exatamente nesse período. Então, daqui 6 meses, ela pagando em dia, ela tem 6 meses pagos, ela vai participar do grupo de fidelidade 6, então ela já teria um nível menor de pessoas concorrendo com ela, mais a incidência desse período de janeiro, fevereiro e março, que as pessoas tendem a atrasar mais. Então, exponencializa também essa possibilidade. E aí, quando a gente joga 6 meses, então ela vai até dezembro, janeiro, ela está com uma perspectiva muito alta de contemplação. Quando chega em julho de novo, junho e julho do ano que vem, ela vai estar com 12 meses, então ela também dobra essa expectativa. E aí ela entra na terceira janela, com fidelidade 18, que ela bate de novo lá em dezembro do ano que vem, que a probabilidade dela de concorrer com 20% do grupo aumenta muito mais, porque entra de novo no período de janeiro, fevereiro e março, lá do ano que vem, e ela vai estar concorrendo com muito menos gente. Então, muito assim, estrategicamente, tem que se pensar. Então, quando a gente vai fazer uma oferta também para uma pessoa, eu meço para ela o que ela tem, qual que é o poder de investimento que você pode fazer, qual o poder de parcela que você consegue assumir, para a gente poder trabalhar justamente com esses períodos e com essas oportunidades desses lances, para favorecer e antecipar, sem promessa, lógico, né? Mas antecipar o mais racionalmente possível a contemplação dela. Mas para mim a mágica melhor é eu ter o poder de compra, eu ter o poder de barganha, porque o crédito está a meu favor, eu não estou comprando o crédito daquele apartamento específico. Eu posso usar meu crédito, inclusive, para comprar 2 apartamentos, 3 apartamentos e por aí vai. E quando eu vou fazer um financiamento, eu vou fazer de um único imóvel. Uma pergunta bem clássica. Qual cliente que vocês não aceitam? Cara, não tem um cliente que a gente não aceite. É óbvio que a responsabilidade sobre os pagamentos dele também incide em mim como representante do consórcio, né? Não adianta eu vender por vender. É uma venda consultiva. Eu faço um trabalho para que aquela pessoa entenda que ela está assumindo um compromisso de pelo menos 200 meses. Né? Como se fosse no financiamento, como se fosse em qualquer outro parcelamento possível. Mas a HS também tem facilidades para uma pessoa. Por exemplo, eu não vou negar uma pessoa que hoje está com o nome sujo, tem alguma pendência no CPF. Não posso negar ela hoje, porque enquanto ela não é contemplada, ela é a pessoa que está bancando o sistema. Ela é a credora. Então eu não posso cobrar dela. Por conta e risco dela, ela vai se manter pagando. Quando ela é contemplada, aí ela passa a ser devedora. Aí vai se fazer uma pesquisa do nome, do CPF, etc. Vai apontar para ela o que ela precisa tratar, se tiver alguma pendência. E é tempo hábil para a pessoa, às vezes, fazer essa regularização, né? Para quem está entrando hoje e tem alguma pendência no seu nome, é tempo hábil para que ela faça essa liberação do nome. E lá na frente ela consegue, mesmo estando com o nome sujo, ainda consegue ter o apoio de um fiador para poder fazer essa contemplação, fazer a fidelização da carta e por aí vai. Então, assim, eu não vejo que teria uma pessoa que eu não venderia. Porque o consórcio hoje ele serve para 2 pessoas específicas. Para quem quer economizar e para quem quer ganhar dinheiro. Qual outro perfil que sai dessa linha, né? Todo mundo pensa em economizar e todo mundo tem vontade de ganhar dinheiro. Então o consórcio é uma ferramenta muito útil para eles nisso. Entende? E para vocês deve ser uma responsabilidade muito grande em falar a verdade para as pessoas. Com certeza. Porque, por exemplo, escutando vocês falando sobre o consórcio, eu estou tendo a plena convicção que eu não sei nada de consórcio. Porque
a praticidade, talvez, que foi me explicada, a informação que a pessoa tinha para me passar era aquela. Mas eu tô entendendo que vocês trabalham numa outra pegada. E eu gostaria que vocês entrassem mais nesse detalhe, até para o nosso público que está assistindo também. Como que é? Poxa, eu quero contratar a HS Consórcio. O que vocês fazem? Qual que é o nível da consultoria? O que vocês avaliam? É importante. A questão, até muito boa essa pergunta sua, que dá a brecha para me explicar o porquê do meu nome, Descomplica. Uhum. E por que o erro na grafia, né? Porque muita gente pode olhar o Descomplica com N e achar, poxa, esse cara é errado no básico, né? E não é essa a questão é Descomplica. Na maioria das vezes a gente bota o com em caixa alta porque é a associação com a palavra consórcio. Uhum. Né? E o objetivo nosso é descomplicar essa situação do consórcio, é desmistificar que o consórcio é só o vilão da história, né? Nesse conceito que o Gabriel citou aí, de como o consórcio era visto e como ele é agora, né? Uhum. A gente brinca que o consórcio, antigamente, a gente chama de CCM. Consórcio só servia para casa, carro e moto. Casa, carro e moto. Eu só vou fazer um consórcio se eu quero comprar uma casa, ou se eu quero comprar um carro, ou se eu quero comprar uma moto. Uhum. Eu já tenho carro, então eu não preciso do consórcio. Então a visão antiga era essa. Uhum. Hoje, essa visão está muito mais para o API. O A de aquisição funciona muito bem para quem quer fazer a aquisição do seu bem, etc., com planejamento, com estratégia. O P de planejamento ou poupança. E o I de investimento. Porque a gente tem que trabalhar isso na cabeça da pessoa, que ela pode fazer um planejamento de investimento para médio e longo prazo alcançar o sonho dela. Exatamente. Entendi. E o consórcio, por muito tempo, ele foi vendido, né? Talvez as reuniões que tu comentou que tu fez, era uma reunião com o teu gerente do banco, onde tu ia pedir um aumento no cartão de crédito, um financiamento, alguma coisa, e o gerente, não, tá aqui, consigo liberar, mas, tu tem que fazer esse consórciozinho aqui para me ajudar também na minha meta. E 90% dos casos de consórcio de banco sempre foi vendido dessa forma. Uhum. E o consórcio do banco, ele, se tu contemplar ou não, para eles tanto faz. Porque eles já te venderam o consórcio, já bateu aquela meta do mês e tá tudo certo. Uhum. Hoje a gente preza muito, que nem o André falou anteriormente, a gente preza muito por qualidade. Então a gente tem realmente um crivo muito forte para trazer novos parceiros, assim como o escritório do André. A gente faz uma entrevista, a gente conversa, a gente analisa a documentação, a gente faz de tudo para colocar pessoas de boa índole no nosso negócio. Porque hoje o que mais tem, que nem tu comentou antes também, é gente que vai e vende o consórcio, às vezes nem sabe o que está vendendo e acaba fazendo besteira aí, e aí não é a pessoa que fez besteira, é o consórcio que é ruim e acaba abordando todo mundo. Uhum. Né? Então a gente trabalha muito nessa questão, até para a gente ter uma ideia, nível de conhecimento também para a turma. Hoje, se o André vender um consórcio, vai vender, né? Hoje no final aqui ele vai te vender um consórcio. Olha, o pessoal que é bom de venda mesmo, já tô saindo. Olha só, já tô. A caneta tá preparada. A caneta já tá preparada aqui, é só assinar. O André te vendeu um consórcio hoje. Te vendeu um consórcio, a HS vai te fazer um pós-venda, vai ver se ele não te prometeu nenhum prazo de contemplação, nada disso, tal, não, tudo certo, tudo ok. O André recebe X de comissão. A comissão do André é dividida no meio. X ele recebe quando tu fecha e X ele recebe só quando tu contempla. Então, justamente para quê? Para nós ter uma venda de qualidade. Uhum. Para tirar aquele vendedor que quer vender de qualquer jeito, ganha comissão e depois se ferra se o cliente vai contemplar ou não, troca de telefone, some do mundo. No André, na gente não. A gente realmente divide a comissão no meio, onde ele recebe uma parte no momento que tu fecha e a outra parte só quando tu contemplar. Por isso que a tua contemplação não é importante só para ti. É importante pro André também, pro escritório do André. Porque ele já tem um valor a receber, ele vai conquistar o teu sonho junto contigo, tu vai indicar pessoas para ele, se tu gostou da estratégia, tu vai fazer vídeo no Engrena, vai fazer patrocinados, enfim, vai gerar um monte de coisa pro André. Diferente de outros consórcios, outras administradoras, que vendem de qualquer jeito e acabam denegrindo o mercado, vamos dizer assim. O consórcio, a ideia consórcio, ela é maravilhosa. É uma ideia brasileira, né? Não sei se você sabe, só existe no Brasil. Por causa da dificuldade de crédito, de financiamento, etc., a ideia do consórcio foi estabelecida. E ela, por si só, é fantástica para qualquer tipo de produto, bem, serviço e etc. O que atrapalha, infelizmente, como em todas as áreas, são alguns consultores que têm uma prática duvidosa, né? Consórcio hoje, como você aprendeu, como você viu falar e percebeu que era pouquíssimo em relação ao que é realmente o mundo, o consórcio, era vendido só assim, eu tenho essa tabela, você vai pagar tanto. Então, te vendiam tabela, não te vendiam a ideia.
Hoje, a venda consultiva é isso, é transformar essa ideia, transformar o sonho na realidade, mas com estrutura, com estratégia, para poder alcançar. Então, esse é o pulo do gato. O nosso escritório, os escritórios que representam a marca HS, têm esse conceito de fazer uma venda consultiva e te acompanhar do início ao fim. Por quê? Eu vou te acompanhar, cara, não deixa de pagar. Chegou na época de fazer o pagamento, eu vou te enviar o boleto, não deixa de pagar. Se você deixar de pagar, você não vai concorrer no sorteio, não vai concorrer nos lances, você vai perder a questão do lance fidelidade. Então, assim, a estratégia que a gente montou, se você não pagar, cai por terra. Então, eu faço esse acompanhamento para você, com você e para você. E o que é mais legal, eu sou muito mais ávido na sua contemplação, óbvio, porque eu tenho um comissionamento a receber, mas eu vou ter um cliente satisfeito. Sim. Eu vou ter um cliente com poder aquisitivo na mão, então eu posso também vender um imóvel para ele, dar consultoria para ele fazer a aquisição desse imóvel, se não for comigo. Eu posso dar a orientação correta para ele comercializar esse crédito, se ele definir que quer fazer só alavancagem financeira, então ele vai vender o crédito dele com ágio. Eu consigo definir, ajudar ele a definir. Se eu não conseguir comprar de imediato, eu tenho quem vai comprar. Ele vai ter lucro com isso. Esse lucro dele, que aí cai naquela minha história antiga, né? O que eu vou fazer? Eu tô com dinheiro, tenho 200 mil aqui na mão, o que eu vou fazer com ele? Eu consigo direcionar ele através de investimentos em fundo imobiliário, investimento em bolsa de valores. Eu consigo dar para ele várias direções. Então, eu consigo construir um caminho consultivo para o meu cliente baseado num sistema básico, que é o sistema de consórcio. E para isso a gente escolheu a melhor operadora, da mesma forma que eles fizeram a pesquisa criteriosa com a gente também olhou, o produto é muito, muito sagaz, é muito válido e é muito honesto. Todas essas formas de contemplação através da estratégia são super aplicáveis e só a HS faz. Então, assim, é um produto que a gente tem na mão fantástico para poder fazer essa construção para a pessoa. Conta pra gente uma case de um consórcio que foi vendido e mudou a vida da pessoa, que você acaba pegando amizade, né? Acredito que vocês devem ter aí várias histórias. Conta pra gente uma, assim, que marcou após o contato com vocês, passou por todo o processo, houve a contemplação, a pessoa multiplicou o patrimônio, realizou o sonho. Tem alguma que marcou? Tem, bastante. Vou citar um exemplo recente. Essa não foi comigo, infelizmente, mas um colega nosso de um escritório de Betim. Ele fez uma venda, o nosso prazo para venda do mês, para participar da próximo sorteio, né, da próxima assembleia, fecha ali no dia 9, dia 10. A pessoa comprou no finalzinho desse prazo e já ia até a assembleia dia 15, 16. Ela comprou e foi sorteada no dia 15, 16. Aí é sorte, né? Não, aí foi sorte. Aí ótimo, sorte do cara, sorte do escritório, mas fruto de um trabalho bem feito, porque se não tivesse feito dentro do prazo, a pessoa não ia participar, a pedra dele ia ser sorteada de qualquer jeito, ele ia deixar de ganhar, de ter acesso a esse dinheiro, de ter feito esse dinheiro. Então é uma história assim, que eu vou falar com frequência, porque foi fora da curva, mas é muito interessante essa história. O Bruno, que é meu sócio, ele teve uma venda que ele fez para uma pessoa também. Fez a venda, a pessoa, se não me engano, no 20º mês foi contemplada pelo lance. Alguém ligou para o Bruno, algum corretor da HS, algum escritório da HS ligou para o Bruno e falou assim: Bruno, seu cliente foi contemplado, porque o Bruno não teve nem tempo de conferir a contemplação. Seu cliente foi contemplado, a carta dele vale X e a gente quer pagar XY por ela. Aí o Bruno regalou o olho desse tamanho. Falei, como assim? Vocês querem pagar? Ele falou, não, é o preço que a gente quer pagar com ágio. Ligou para o cliente, falou, cara, seu consórcio foi contemplado, você tem a oportunidade agora de fazer a aquisição do bem ou fazer a venda desse crédito para poder capitalizar. A pessoa optou pela venda, coisa de 3, 4 dias, se não me falha a memória, fez a transferência da carta, assinou um termo de transferência, né? Fez a transferência e caiu o Pix na conta dele. Que legal. Mudou a vida dele, porque a quantia era uma quantia interessante. Exatamente. Isso é muito, muito bacana. Eu em Florianópolis, eu vim de Florianópolis há pouco tempo, né? Eu morava lá. E aí conheci a turma lá, né? E aí conheci um empresário com 8 laboratórios de análise clínica, exame de sangue. Sim. Grande Florianópolis. E aí nós conversando, ele nunca tinha entendido de consórcio a fundo também, era só o consórcio de banco. E aí conversando com ele e tal, e ele tinha 8 unidades na época de laboratório. Eu perguntei, Vinícius, o nome dele até, se ele for ver, Vinícius, meu parceiro. Falei, tá, essas unidades, elas são próprias, é aluguel, como é que é? Não, é tudo alugado e tal, média de X e tal. Falei, quanto te custa um funcionário hoje? Ele falou, não, hoje me custa 2.200, 2.300 com FGTS, com férias, com tudo, né, com os encargos.
Falei, por que tu não contrata um funcionário de R$ 1.400 por mês? Ele olhou, tá, mas como assim R$ 1.400 por mês? Não, tu bota R$ 1.400 em cada folha de pagamento que tu for fazer, em cada laboratório, e em algum momento esse funcionário de R$ 1.400, ele vai te comprar uma sala tua de 500 mil, ou ele vai pedir para ir embora e por tu ter dado a oportunidade de ele trabalhar, ele vai te dar 200, 250 mil pela oportunidade. E aí tu vai decidir o que tu vai fazer. E aí ele ficou assim, não, mas eu nunca tinha visto, tal, fim, finalizamos. Ele fez 8 cartas de 500 mil, 4 milhões. Uau. Em 6 meses contemplou a primeira. Em 6 meses ele falou assim, ô Gabriel, não é que esse negócio funciona mesmo? Funcionário bom. Funcionário bom. Deu 6 meses, o primeiro funcionário pediu para ir embora. Aí pediu para ir embora, ele vendeu a carta e aí já fez mais, já me indicou para mais pessoas, então realmente validou tudo aquilo que eu falei para ele. Então, quando a Dito bateu, né, o consórcio é uma tabela que me manda, eu escolho o valor e faço. O nosso trabalho é mais de uma consultoria, realmente. Tô percebendo. Cara, qual que é o teu planejamento? Qual é o teu planejamento para daqui 5, 10, 4, 3 anos? Cara, esse... Vamos por esse caminho aqui, eu tenho esse caminho. O que tu acha mais interessante? Porque eu abri uma planilha pra ti aqui e tu escolher um valor, beleza, tanto faz. Mas muita gente tem consórcio e nem sabe qual grupo que é, qual que é o valor que tá, qual que é, quantas pessoas tem no grupo, qual que é a média de contemplação, muita gente não sabe. Então, quando a gente preza um serviço realmente de qualidade, realmente de uma consultoria, de acompanhar o cliente do início ao fim, a gente acaba se destacando. Tem diversas administradoras, aqui vai dar um corte bom. Tem diversas administradoras por aí, infelizmente usam a mesma cor nossa também, vermelha, que elas vendem muito na emoção. É uma venda muito na emoção, o cliente pode pagar R$400 por mês, mas aquela ganância do vendedor, ele vai lá e vende uma parcela de 1.000. Aquele cliente, ele paga 3 meses de parcela, depois ele não aguenta mais pagar, cancela, e ele fala que o consórcio é ruim. Por quê? Porque ele não teve a cobertura, a consultoria de qualidade daquele vendedor. Aquele vendedor só queria vender para ele. Sim. E hoje essa administradora, infelizmente, ela vem... A gente tem medo, né, de que ela vai fazer no mercado hoje, porque ela está sendo muito agressiva. Eu costumo brincar que hoje, se tu souber caminhar e falar, tu pode vender um consórcio para essa administradora aí. Porque eles estão muito incisivos e isso a gente tem medo que estoure a qualquer momento, porque é um negócio muito absurdo se a gente for parar para analisar o produto deles em si. Só para a gente ter uma ideia. Hoje, uma parcela deles de R$650 por mês, vamos botar, que é um crédito mais ou menos de 200 e pouquinhos mil. Eu acho que é da 4ª parcela até a 18ª parcela. O que acontece? Só para trazer mais base. Uma parcela do consórcio é dividida em 3 partes. Fundo comum, taxa administrativa e fundo reserva. Taxa administrativa é taxa, fundo reserva é se eu tiver que entrar com ação para retomar bem, eu vou tirar desse fundo reserva para não prejudicar ninguém do grupo. E fundo comum é o montante carregado para contemplação. Dessa administradora, uma parcela de R$650, da parcela 4 até a parcela 18ª, para fundo comum, de R$650, vai R$8,40 para fundo comum. Uau. Como que contempla? Não contempla. Não contempla. E aí eles dão ênfase para quem? Pro cara que oferta lance livre. Que aí foge totalmente do investimento. Qual que é o investimento que eu tenho que tirar um montante de 70% do crédito para contemplar? Isso não é um investimento, eu estou trocando dinheiro. Entendeu? Então a gente tem um pouquinho de medo, por isso que a gente preza muito esse trabalho de assessoria, de consultoria, de estar próximo do cliente, de entender o perfil de cada cliente. Por que hoje tem cliente que prefere fazer uma cota de 1 milhão e tem clientes que preferem fazer 10 cotas de 100? Tudo é o que? Estratégia. O cara quer comprar um imóvel de 1 milhão. Cara, o melhor caminho é fazer uma carta de 1 milhão. Ah, não, quero só pagar, guardar um dinheiro num consórcio, a hora que contemplar eu quero vender. Cara, então é mais fácil eu fazer talvez 100 cartas, 10 cartas de 100 ou 5 de 200. A hora que contemplar tu vende, bota dinheiro no bolso, faz mais cartas. Então tudo vai depender de estratégia de cada um. Aplica o dinheiro, exatamente. O rendimento desse dinheiro paga a parcela. Exato, que isso é primordial, né? Que nem fiz o consórcio, vendia 200 mil, o Andrezão sabe onde investir, o próprio dinheiro tá pagando a nova carta dele, não sai mais nada do bolso. Dá pra formar uma carteira de fundo imobiliário aí pagando 1,4, 1,5 ao mês.
Paga a parcela e sobra. E, Gabriel, você comentou um ponto muito importante, porque, querendo ou não, nós somos profissionais comerciais, né? E eu vejo isso muito. O profissional que vende, ele importa pela pessoa pelo que ela tem, não pelo que ela é. Sim. Eu acredito muito que a pessoa que está comprando alguma coisa, eu sempre falo assim, ó, eu vou comprar um consórcio com você. Eu não conheço a HS. Eu primeiro compro você. Eu compro o seu álibi, o seu caráter, o que você me explica, como que você conduz, como que você me trata. E aí, através de você, que eu tenho a oportunidade de conhecer a HS. E as pessoas, elas se perdem muito nisso. E por isso, com toda essa fala, podemos chegar numa conclusão que o nome consórcio hoje pode estar prostituído no mercado por centenas de pessoas que só querem vender, 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 vender. Aí eu fico imaginando, poxa, e se fosse diferente, né? Exato. O brasileiro ia ter um poder melhor, ele iria ter uma gestão melhor do seu dinheiro. Como que vocês enxergam isso? Com toda certeza. Mais uma vez, né, o conhecimento liberta, né? E o povo padece porque não tem esse conhecimento. Quando você tem uma estrutura de informação adequada, entende como é o processo, a divisão das parcelas, o que compõe ali para chegar no consórcio, o que é taxa administrativa, o que é fundo de reserva, o cara consegue ter uma estrutura muito melhor para poder fazer suas previsões. Uhum. Nisso aí ele consegue estar muito mais embasado nesse crescimento. E isso que tu comentou é muito verdade, né? Hoje o cara não compra o consórcio por 3 motivos. Ou ele não tem dinheiro, realmente, tá tudo certo. Ou ele não entendeu o produto, ou ele não tem credibilidade no que foi apresentado para ele. Legal. É realmente isso que faz, que nem tu perguntou, qual o cliente que hoje não compraria um consórcio, né, por exemplo. Ou tu deixou a desejar em 2 pontos. Ou ele não entendeu o teu produto e o brasileiro tem vergonha de dizer que não entendeu. Pode estar na apresentação, tu falando tudo, e tu vê que ele está só assim, ó, tá, não, ficou uma dúvida? Não ficou. Não, só tem que falar com a esposa. Tá, mas o que eu acho que eu posso te explicar aqui melhor, tá? Não, tem que ver com ela e tal. Cara, quando esse cliente fala isso, é certeza que alguma coisa ficou vaga na cabeça dele. Alguma coisa não conectou. E outra, ele não ter credibilidade em ti. Ou seja, tu vem, faz um discurso muito bonito, tudo faz sentido, mas de frente com ele tem uma pessoa, fora ele te conhece como de outra forma. Isso com certeza faz ele não fazer negócio contigo, ele vai talvez fazer um consórcio do cara do lado. Que às vezes ele nem tem um escritório tão bonito, nem tem um diálogo tão bom, nem tem uma apresentação tão boa, mas ele sabe do caráter do cara do lado. Ele sabe dos princípios do cara do lado, entende? Então, são essas três mecanismos que eu digo que faz o cara não fazer um consórcio contigo. Muito bom. E olha como é que é importante essa questão da confiança. Nós temos um parceiro de vendas na Flórida, Carol, beijo. Ela tem um cartório brasileiro, que chama. Ela é contadora também. E aí ela atua com os brasileiros que estão fora. Se não tivesse confiança no trabalho que a gente tem, eu não conseguiria ter acesso a essas pessoas. As pessoas de lá, dos Estados Unidos, fazem aquisição comigo. Eu trabalho com o dinheiro deles aqui para poder fazer o pagamento das parcelas. E eles constroem patrimônio aqui para ou vender ou para deixar para a família. Se vende, o dinheiro retorna para eles. Se vai construir patrimônio aqui, eu ainda dou a consultoria para fazer a aquisição do bem certo e etc. Isso tudo é construído em base da confiança. Sim. Se não fosse essa confiança, não teria esse acesso. Essa consultoria, André, ela é paga? Não. É porque, assim, eu tô deslumbrado. E ó, pra você que chegou até aqui, tá gostando? Curte, comente, compartilhe, envie esse episódio para quem quer realmente aprender sobre o consórcio e ter uma visão diferente. Ou até mesmo você que escutou de um colega uma experiência negativa, a minha cabeça já está desconstruída. E a sua? Explique pra gente, porque quando a gente fala consultoria, pensa assim, poxa, ele vai me cobrar um valor extra? Como que funciona? Porque é muita informação além do consórcio. Sim. Napoleão Hill tem uma teoria. Ele tem 17 leis para triunfo. Entre essas 17, tem uma que para mim é uma das mais importantes, que é a relação ganha-ganha. Eu não entro numa relação onde só um lado ganha. Eu só entro numa relação onde tanto eu quanto a pessoa vai ter ganho nessa relação. O meu ganho com ele não é que ele me pague para que eu execute um trabalho e entregue PDF para ele e ele se vire dali para frente. O meu trabalho é construir junto com ele para que ele ganhe
E através da satisfação dele ou da realização do sonho dele, primeiro, eu vou ficar realizado, porque o meu trabalho foi bem executado. Não é hipocrisia isso, é fato. E segundo, ele vai ser meu maior porta-voz de venda. Por quê? Os parentes dele vão entender que, deu certo com ele. Quem é que fez dar certo? Foi o André da Descomplica, através da HS. Então ele vai ser meu porta-voz e ele vai trazer para mim outros clientes. Então o meu ganho tá nessa relação de ganha-ganha, onde eu contemplo ele, faço ele ficar feliz, realizo o sonho dele e ele vai ser meu porta-voz, trazendo outros clientes. Pessoal, agora fale pra gente. Fiz o consórcio, tô pagando minhas parcelas de boa, certinho. Fui contemplado, porém eu não quero nem vender e nem comprar. Como que a HS se comporta com esse tipo de comportamento? Também muito interessante sua pergunta. Existe muitas pessoas que fazem assim. Por quê? O sistema consórcio também pode funcionar como uma espécie de previdência privada. Legal. Quando você é contemplado, você não tem a obrigação nem de vender o crédito e nem de fazer uma aquisição de imediato. Por regra do Banco Central, na sua contemplação, no dia seguinte, esse dinheiro já deve estar aplicado em uma instituição financeira de renome que traga rendimentos para você sobre o valor do seu crédito. Certo. Então, supondo lá, você tem um crédito de 500 mil, foi contemplado. Esse dinheiro vai ser aplicado, esse valor do crédito, 500 mil, vai ser aplicado numa instituição financeira e até o final do período, 200 meses, 220 meses, ele vai estar rendendo, na média, 1%. Hoje a gente consegue botar 1,12%, 1,14% de rendimento. Então, esse dinheiro vai ser lucrativo para você até o final do seu contrato. No final do seu contrato, você vai conseguir pegar esse valor líquido, sem precisar fazer alienação nenhuma de bem. Agora, qual que é o mais legal disso e por que funciona como previdência privada? Você imagina, você vem pagando lá R$ 1.400 num crédito de 500 mil. Quando ele é contemplado, lembra que a parcela era meia parcela até a contemplação? Sim. Então, na contemplação de 500 mil, essa meia parcela volta para o valor normal. Então, seriam R$ 2.800 que você vai estar investindo mensalmente. Sim. Certo? As meias parcelas que você deixou para trás, elas podem ser diluídas dali para frente, nos meses faltantes, ou podem ser simplesmente tiradas do total do seu crédito. Suponhamos que você pagou 10 parcelas de 1.400, foram 14 mil. Eu vou dividir esses 14 mil ao longo dos... Se foi 10 parcelas, então eu tenho 210 meses. Vou dividir ao longo dos 210 meses. Ou dos 500 mil, eu elimino esses 14 e o seu crédito passa a ser de 486. Então você vai ter 486 mil. Agora olha que mágica. Juros compostos é fantástico, né? É fenomenal, como diziam, né? O seu dinheiro está rendendo mensalmente a vamos arredondar, 1% ao mês. O seu aporte está sendo de R$ 2.800. Você está aportando R$ 2.800 mensal, mas o seu dinheiro está crescendo a juros no valor de 500, que é o total do seu crédito. Então pensa no seu aporte pequeno para o rendimento total. No final do plano, entre taxas e reajustes que vão acontecer ao longo do plano, sua carta de 500 mil, você vai desembolsar ali como investimento na casa dos 700 mil. Vamos falar um valor aqui próximo. Você vai ter um investimento em torno de 700 mil. O seu dinheiro que foi contemplado ali nos 500, rendendo a 1% mês a mês na régua de juros compostos, ele vai chegar lá na frente a 1.600.000, 1.700.000. Então você vai ter aportado em torno de 700 mil e vai ter 1.600.000, 1.700.000 disponível lá na frente. Esse dinheiro, pensando ele também aplicado a 1%, quando você fizer o resgate dele, você tem uma renda aí de 20 mil fácil todo mês. É uma baita de uma previdência privada, independente da sua aposentadoria. Exatamente. Muita gente faz isso por filho. O cara tem um filho, em vez de ele botar R$600, R$500 numa previdência no banco, ele faz um consórcio e não, para ele é indiferente se vai contemplar ou não, porque ele vai deixar para o filho, para quando o filho tiver 15, 20 anos, o filho já ter ou um imóvel quitado, ou 500, 600, 700, 1 milhão, para ele usar como ele bem entender. Porque nessa que o André trouxe muito bem, a gente foge de pagar juros sobre juros no financiamento e começa a ganhar juros sobre juros. Juros sobre o nosso crédito. Então o nosso negócio ele inverte. Em vez de eu pagar mais, eu pago menos e ganho mais. Essa é a principal característica do consórcio a nível de previdência privada. Então, muita gente usa isso para fazer uma alavancagem, né, financeira. Eu estou investindo muito pouco. Para quando os filhos tiverem 18 anos, já está bem encaminhado, porque eu acredito, eu não sou pai ainda, mas quero ser, você.
Eu acredito que o sonho de qualquer pai, como era o sonho do meu pai, é entregar, quando eu tiver 18, 20 anos, entregar algo melhor do que ele teve na época dele. Então, o nosso consórcio também disponibiliza isso para as pessoas. Eu tenho uma teoria sobre a palavra sucesso. Se a gente pegar a terminologia da palavra, sucesso vem de sucessão. Como que eu vou fazer a sucessão para o meu filho? O que eu vou deixar de legado para o meu filho? Então, o sucesso, para mim, primeiro é conseguir alcançar esse patamar de ter essa oportunidade de ser pai. Ou ser mãe também, né? Dependendo da pessoa que estiver ouvindo. Então, já é um primeiro passo do sucesso. Agora, o que eu vou construir para concretizar esse sucesso para o meu filho? Né? Trazendo para exemplo prático, eu tenho 3 cotas de 100 mil, por exemplo, que eu estou destinando para o meu filho. Por que eu optei por 3 de 100 ao invés de uma de 300? É porque na distribuição dentro do grupo, eu me exponho 3 vezes mais a uma contemplação. Você entende? Num grupo de 3 mil, uma formação de 3 mil pessoas, se eu tivesse uma cota de 300, eu tinha um percentual de exposição. Como eu tenho 3 de 100 nesse mesmo grupo, eu tenho 3 vezes essa exposição. Sim. E aí, qual que é o meu objetivo? Contemplou alguma delas, vai para o investimento, o rendimento desse investimento contribui no pagamento das parcelas, e as outras 2 ficam para ele fazer a sua previdência privada. Hoje ele está com 15 anos, esse grupo, no caso, é 180 meses, com 15 anos, então ele vai estar com 27. Eu sou péssimo de conta rápida. Com 27 anos, ele já vai ter uma estrutura financeira estabelecida. Então ele vai estar recém-formado, no seu primeiro emprego e com uma boa quantia de dinheiro. Que eu não sei se eu estarei até lá, mas com certeza o dinheiro vai prevalecer lá. Então é uma programação também. Senhores, a gente está encaminhando para a reta final e eu quero deixar uma mensagem. Assim, eu estou impactado com a informação. Assim, para mim muita informação, foi muito nova sobre o consórcio e dá para entender que realmente, além de valer a pena, é um planejamento. E querendo ou não, eu que estou na posição de pai, vou casar, tô nesse momento de consolidar as minhas coisas, eu nunca imaginei essas coisas que vocês iriam estar falando. E para você que está assistindo também, acredito que deve ter sido muito impactado com isso. Muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho da Descomplica, parabéns também a HS Consórcio por pensar em realmente não somente vender uma tabela. Eu tô apaixonado com isso, entendeu? Porque só quem paga sabe a dificuldade que é de ter o dinheiro. O problema não é pagar, o problema é ter a verdade na hora da conversa, na hora de assinar o contrato, e depois que assinou, aí a bola é para quem vai pagar. E é muito legal você já saber o que vai acontecer, quais que são as possíveis possibilidades. Está claro para mim que a HS Consórcio gosta de ter essa transparência para não dar problema, né? Então, estou muito feliz com as informações. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, começando por você, Gabriel, olhando para aquela câmera. O que está no coração, fica à vontade. Vamos lá. O consórcio em si, ele não é a gente não está ensinando a roda girar, né? A gente faz a apresentação de vez em quando e a turma pensa, não, mas isso aí eles estão querendo dizer que agora vai solucionar todos os problemas do mundo. Não, não é isso. A gente está trazendo só mais uma diversificação do teu investimento. Tudo que tu já tem te trouxe até aqui. O nosso produto ele pode te levar para um outro caminho. Então, às vezes a gente apresenta pensando, a pessoa pensa, não, mas eles estão querendo me dizer que tudo que eu fiz é errado. Não, não é isso. É só uma outra ideia do negócio que às vezes muitas pessoas não têm essa ideia tão formada na cabeça de tudo que o nosso produto pode fazer no mecanismo de cada pessoa. Muito bom. À vontade, André. Bom, eu costumo dizer que a gente tem que entender a diferença entre conhecimento e informação. É uma frase antiguíssima, mas informação é saber que o tomate é uma fruta. Conhecimento é saber que não dá para colocar o tomate numa salada de fruta. Né? E não adianta a gente ter o conhecimento, a gente não consegue transbordar para a vida da outra pessoa, não consegue transmitir esse conhecimento para a pessoa. O fato de a gente ter uma ferramenta do consórcio que é sensacional para pessoas comuns conseguirem realizar seus sonhos, do primeiro imóvel, primeiro carro, da construção de patrimônio, do enriquecimento. Grandes fortunas foram feitas através do consórcio. Hoje a gente vê, através aí das redes sociais, vários influencers que falam muito bem do consórcio, que assumem que fizeram várias cartas de consórcio e que construíram patrimônio através do consórcio. Mas não adianta a gente ver essas pessoas falarem e não ter conhecimento.
eu desejo profundamente, mesmo que não seja eu, mas que você encontre a pessoa certa para te transmitir esse conhecimento, para te dar essa informação, para que você compre um consórcio da maneira mais sadia possível. E que esse consórcio transforme sua vida, porque eu acredito que é um produto que pode transformar sua vida. Mas eu desejo que quem está assistindo procura vocês para o consórcio. Vou deixar o contato na descrição. E a oportunidade, né? Se você quer fazer valer a pena o seu dinheiro com informações verídicas e tendo um planejamento para realizar o seu sonho, HS Consórcio, deixa o contato. Como que encontra vocês? Meu Instagram, @GabrielPillan. Gabriel, Pillan. Vai estar lá, vai encontrar um. Não é esse cara bonito, mas vai encontrar lá. Como te encontra, André? O Instagram da Descomplica é @descomplica.planejamento. O meu é André Viana BH. Muito bom. Senhores, até o próximo, né? Com certeza. Com certeza. É Desculpa te interromper, mas já te agradecendo novamente, né? Foi um prazer estar aqui, foi muito bacana participar. A abertura que você deu pra gente é importantíssimo e transmitir essas informações faz muita diferença pra gente. Então, mais uma vez, obrigado por poder participar. E também escutar que a gente conseguiu agregar na tua vida, sabendo que tu também não tinha todo esse conhecimento do que o nosso produto serve. Já valeu demais a gente estar aqui, porque a nossa intenção é realmente essa: transbordar o nosso conhecimento para os demais que não têm esse conhecimento ainda, né? Já quero fazer, puxa o contrato aí, vai bater. É isso aí. E ó, pra você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E se é conteúdo e informação, é Engrena Cash. Até o próximo, né? Valeu! Um abraço, pessoal. Obrigado.